Ter uma boa voz é uma questão de estética ou saúde? O que você acha? A nossa voz, ela é maravilhosa porque ela nos permite usá-la de forma bem direcionada para aquilo que a gente precisa dizer. Se eu preciso falar mais alto, mais baixo, e mais agudo, mais grave e por aí vai. Mas quando ela fica rouca, eu costumo dizer que uma voz não dá nenhum problema de emergência, de urgência, até o momento em que ela some. O que é ficar sem voz? Quando nós temos uma alteração vocal, é que nós paramos para prestar atenção o quão poderosa ela é no nosso dia a dia. Basta abrir a boca, lá está ela, plena, dando seus sinais de saúde e, enfim, permitindo que a gente leve a nossa palavra para quem for. Mas hoje eu quero falar sobre a rouquidão de uma maneira bastante específica. Eu sou aqui do sul, de Curitiba mais especificamente, e é uma capital fria, e é uma região fria, assim como o Paraná e todo o sul. Nós vivemos um momento de inverno em que é muito comum ter dor de garganta, infecção, inflamação, embora não seja só privilégio de quem está aqui no sul, claro, quem está em cima também pode ter da mesma forma. Mas é muito comum aqui, nessa época, nós ouvirmos pessoas roucas dizendo: ai, a minha voz, eu estou com dor de garganta, eu estou com gripe, estou com isso, estou com aquilo. E tem algumas coisas importantes que nós devemos levar em consideração quando nós temos uma alteração de voz que acontece de uma hora para outra, uma perda de voz súbita ou uma rouquidão súbita também. O que significa isso? Então imagina que você está lá trabalhando e de repente a sua voz começa simplesmente a falhar. Você fala alguma coisa, a voz aparece, desaparece, ué, o que tem de errado? Aí você pode pensar, bom, em algum momento eu já tive isso outras vezes, eu vou ali, tomo um anti-inflamatório, tomo alguma coisa e resolvo o problema por si só. Muito cuidado e muita atenção com esse tipo de comportamento. Nós brasileiros temos um hábito de automedicação e não é um hábito bom, porque especialmente no que se refere à garganta, nós precisamos saber que todo sintoma que vem de uma alteração respiratória vem pela alteração de voz. Então imagina que na sua laringe você está ali com uma infecção ou uma inflamação. Quando a sua voz falha subitamente ou ela começa a dar sinais de alteração, de uma rouquidão mais intensa, você deve levar em consideração que existe uma alteração nas vias respiratórias. Pode ser na parte alta, uma sinusite, uma rinite, pode ser na parte da faringe. Quando nós abrimos a boca, nós vemos a faringe. Quem tem as amígdalas pode ser uma amidalite, que faz parte também da faringe, e pode ser na laringe, que é a parte onde estão as pregas vocais. E descendo mais, pode ser uma traqueite, por exemplo, uma inflamação na traqueia, e num caso mais grave também alteração de pulmão, ou seja, a pneumonia e por aí vai. O sistema respiratório, ele está sempre em contato com o meio. E nessa época de frio, nossa, como é comum ter esse tipo de alteração. Mas aí é que está um detalhe importante. Primeiro, não fazer uma automedicação para não mascarar os sintomas que naturalmente vão aparecer. E um deles é a secreção. Então, por exemplo, como é que você vai saber se é inflamação, se é infecção? Se você não tem nenhuma secreção, ainda as coisas estão sob controle. Pode ser uma virose, alguma coisa que por si só vai passar. Mas se for uma infecção, você vai ter uma secreção mais amarelada, marrom. Opa, o que você tem que fazer? Vai no médico, não fica se enchendo de medicação caseira nem nada, porque aí existe um risco muito sério de você deixar que essa infecção também vá para outras partes do organismo. Isso é muito sério, é muito importante, por isso que nós devemos saber identificar. Se é uma inflamação, da mesma forma, vai ter lá uma secreção, um catarro mais verde, vai também para o otorrino ou para um clínico geral que vai prescrever a medicação correta. O que eu quero enfatizar aqui é que
uma alteração de voz precisa ser cuidada com muita seriedade. Não é alguma coisa que diga, ah não, vou ali, compro uma pastilhinha e minha voz melhora por si só. Isso é bobagem. A responsabilidade que nós temos de cuidar do nosso organismo faz com que ele se restabeleça mais rapidamente. E isso é curioso, mas se, por exemplo, você resolve por conta própria, ah não, eu acho que é uma inflamação, toma lá um anti-inflamatório, vai na farmácia, escolhe o seu anti-inflamatório e usa sem nenhuma prescrição médica. Veja, na semana seguinte você até vai se sentir melhor, porque o remédio vai dar um efeito lá, mas na semana seguinte você vai estar com um problema maior. E você acha que, puxa, o problema voltou. Não, 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 ele estava lá, ele não tinha ido embora ainda, mas você mascarou, perdeu tempo para fazer o tratamento. Eu digo isso porque eu trabalho muito com profissionais da voz e é uma coisa muito comum, eu tenho um acordo com os profissionais com os quais eu trabalho, que quando a voz pifa, liga, eu digo calcida, porque é a necessidade de você agir de forma rápida. Uma outra coisa que também acaba alterando muito a voz de uma maneira súbita é a falta de hidratação. Então, por exemplo, se o ar está muito seco, se a garganta está muito seca, não tem como as pregas vocais vibrarem de maneira eficiente e é comum ter uma alteração de voz por causa do clima, ou seja, dessa secura do ar. O que nós podemos fazer? E isso sim, não tem nenhuma contraindicação. Uma vaporização ou mesmo uma inalação apenas com um soro fisiológico e muita água. Água, 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 para que essa hidratação se restabeleça no organismo. Eu trouxe aqui algumas imagens para mostrar que alteração de voz é decorrente de alteração também na laringe, não única e exclusivamente. Você pode ter ido ao jogo, ter gritado muito e ter amanhecido com a voz rouca, ou já perder a voz logo ali no campo mesmo, né? Mas seja lá como for, é importante identificar se essa rouquidão ela permanece por mais tempo ou se por si só, depois que você cometeu, digamos, um determinado abuso, gritou, fez festa, coisa e tal, se sua voz se restabeleceu. Agora, se você percebe que a voz está rouca, que a sensação de diferença, ou seja, eu sinto minha voz diferente, minha voz não consigo mais cantar, não consigo mais falar com a voz aguda, ou seja, ir para o agudo com a minha voz, isso tudo faz com que você comece a perceber que pode sim ter uma alteração. Por isso, uma recomendação muito fonoaudiológica é a seguinte: toda vez que você sentir uma rouquidão que permaneça por mais de 3 semanas, é fundamental procurar um médico otorrinolaringologista. As rouquidões, elas têm características diferentes. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma alteração de voz que é decorrente de uma lesão que é um câncer na laringe. A característica da prega vocal é diferente, ou seja, o padrão vibratório, a voz que decorre dessa lesão traz uma característica diferente da qualidade normal. O refluxo gastroesofágico é uma outra condição também que altera muito a voz. Que, por exemplo, você está lá fazendo um tratamento de refluxo ou nem sabe ainda que está com refluxo, mas as suas pregas vocais já estão ali, totalmente avermelhadas, sem condições de ir para frente sem um bom tratamento. Por isso que o refluxo é uma alteração de estômago que impacta diretamente na voz. Essa volta do ácido faz com que a laringe acabe também tendo um aumento de acidez e isso acaba prejudicando todo o funcionamento, especialmente o movimento das pregas vocais fica prejudicado porque é comum que as pregas vocais fiquem
edemaciadas, ou seja, elas ficam mais inchadas e perdem a movimentação normal que ela costuma ter. Por isso, veja que interessante, eu coloquei aqui dois casos que são totalmente diferentes um do outro, que um é o carcinoma, que é bastante específico, mas vale aqui lembrar que o Brasil tem uma alta incidência de câncer de laringe e é um câncer facilmente tratado, mas ele precisa ser identificado o quanto antes, porque ele tem uma chance de cura altíssima. E qual que é o sintoma dele? Rouquidão. Veja só que coisa interessante, você sabia disso? Se você apresenta uma voz rouca por um tempo, não significa que você está com câncer, naturalmente que não. Mas você precisa ter a responsabilidade de ir lá checar. E eu tive um câncer recentemente, não foi de laringe, foi um câncer de mama, que foi facilmente tratado porque eu tive a sorte de descobrir rapidamente. Mas aí a gente não pode ter muito essa coisa do medo, sabe? Ai, tô com medo porque vai que é um câncer. E vai que é que você pode tratar e resolver a tua vida. É muito triste quando você tem uma alteração e não vai querer saber o que é porque você tem medo do pior. Às vezes é coisa super simples de resolver, como no caso, uma outra alteração que tem o nome de nódulo, mas nada a ver com o câncer, que é uma alteração típica de quem usa mal a voz. Então, por exemplo, quando a pessoa é gritalhona, não sei se você é gritalhona ou não, mas é bem normal começar a apresentar rouquidão depois de um esforço intenso. Então imagina, você está numa sala de aula, vai falar bem alto durante horas, sai com a voz rouca. Saiu um dia, tudo bem, saiu 2 dias com a voz rouca e tal. Chega uma hora que as pregas vocais acabam fazendo um movimento repetitivo, malé, digamos assim. Não é isso, mas é um movimento que ao se repetir faz com que gere uma região mais durinha ali, ou seja, faz uma calosidade, né? Então esse nódulo nada mais é do que as próprias substâncias que tem ao longo da prega vocal que ficam mais concentradas num determinado ponto e impedem que as pregas vocais façam um movimento vibratório de fechamento, que é essencial para ter uma qualidade de voz. Então, para eu produzir a voz, eu já contei isso em outros vídeos, mas eu vou aqui repetir, que a nossa voz é resultado do ar que sai, então tem aqui uma força aerodinâmica e uma mioelástica. As pregas vocais se aproximam e elas precisam ter esse fechamento completo para ter uma voz boa. Então, se por exemplo eu começo a falar com a voz assim soprosa, opa, não fui eficiente no meu fechamento das pregas vocais. Agora, nós temos que perceber qual é o fator que está levando a fazer um tipo de abuso. Você tem que perceber, pode ter alguns hábitos que você, enfim, tenha adquirido na infância mesmo e que vai. Um jeito de falar mais alto, fazendo força, gritando desnecessariamente, ou então na tua profissão você ter uma atividade que seja num lugar barulhento, que você tenha que falar muito alto. Não importa, o que importa é você identificar qual é o fator que está gerando essa alteração. E a recomendação é a mesma, 3 semanas com a voz rouca, voa para o otorrino e vai lá e diz assim, o que eu tenho que fazer? Aí o otorrino vai fazer um exame que se chama videolaringoscopia, vai olhar suas pregas vocais. Prega vocal também tem o nome de corda vocal, é a mesma coisa. E ele vai olhar e vai dizer, olha, está tudo bem nas suas pregas vocais e tal. Ótimo, significa que você precisa usar melhor a voz, nós já vamos falar sobre isso. Num segundo momento ele vai olhar lá e falar assim, você está com nódulo. Nada de choradeira, porque é uma coisa muito simples de resolver, é bastante comum. E hoje mesmo minha filha falava na hora do almoço que ela tem uma amiga que tem nódulo, que diz, ah, pois é, eu fico rouca mesmo, tenho nódulo, eu sei disso. E ela falou, mas mãe, como é que é isso? É normal a pessoa ter nódulo e não fazer nada a respeito? Você acredita que é? Muita gente não faz nada, fica com a voz rouca e acha que está tudo bem. Mas o que acontece, vamos pensar assim, numa mulher jovem com um nódulo, esse nódulo ele vai ficando velhinho e ele vai ficando com mais fibra e a voz tende a ficar bastante limitada.
No tratamento lá na frente, passa muitas vezes a ser cirúrgico, porque era uma coisa que podia ter tratado com orientação, com os exercícios bem fáceis de fonoterapia, vai ter um problemão lá na frente. Por isso não vale a pena. Cuidar da voz, essencialmente, é uma questão de saúde. É de estética também, porque nada melhor do que uma voz limpa, bonita, clara, mas ela essencialmente é uma questão de saúde. Se você tem um nódulo, trate o quanto antes, porque ele é fácil de tratar. O nódulo é também conhecido como calo. Ah, eu tenho um calo na corda vocal, tenho um nódulo. O que significa? Que ele jamais vai se transformar num câncer. Não tem esse medo. Mas é a única lesão que mostra que ali a pessoa usou mal a voz. Interessante isso, né? Ela delata que o usuário da voz ali não foi muito feliz em algumas situações, gritou, fez alguma coisa. Mas enfim, é um tratamento muito fácil de fazer, talvez não tão fácil porque exige a mudança de comportamento vocal. Então aquela pessoa que é muito gritalhona, eu posso dizer que é fácil parar de gritar, mas ela vai ter que mudar o mindset em relação à comunicação. Outra alteração muito comum, e você já deve ter percebido, é aquela voz grave, especialmente mulheres que fumam muito, acabam ficando com a voz muito grave e acabam virando até ícones de como se fossem assim vozes muito sensuais, charmosas e tal. No passado, isso era levado muito mais em consideração. As mulheres com as vozes muito graves eram muito sedutoras. Hoje, como o hábito de fumar também passou a ter uma outra relação nessa sociedade em que pensa um pouquinho mais na saúde e tal, eu percebo que a voz mais grave, ela também já é sinônimo de descuido consigo mesma, nesse caso, assim. Então, a pessoa que fuma, fica rouca, tem que cuidar da voz, porque é sinal de que está cuidando melhor de si mesmo. Eu tenho uma cliente que teve essa lesão chamada edema de Heinck, que é própria das mulheres que fumam muito, e mulheres especialmente acima dos 45 anos. O edema de Heinck é uma lesão que ocorre porque existe uma alteração em uma das camadas da prega vocal. A prega vocal ela fica mais inchada mesmo, com edema muito grande, por isso o nome de edema de Heinck, e esse edema é permanente. E o cigarro é o fator que interfere muito nisso. A pessoa fica rouca porque está com essa camada da prega vocal alterada. Como resolver isso? Parando de fumar. E muitas vezes, a maioria das vezes, acaba tendo que ir para a cirurgia. Mas é algo que só pode ser resolvido com o médico otorrinolaringologista. Eu aqui, como fonoaudióloga, só posso dizer que uma voz, seja com nódulo, com qualquer tipo de alteração, com edema, ela sempre pode melhorar. Ninguém precisa ficar rouco achando que, ai, minha voz é desse jeito mesmo. Porque quando nós falamos que tem a ver com saúde, nós falamos também sobre as limitações que uma voz rouca traz. Você não consegue falar mais alto, perde a voz. Você não consegue falar por muito tempo, perde a voz. Você não consegue trabalhar com a tua comunicação de uma maneira efetiva porque a comunicação passa a ter os limites da qualidade vocal. Eu tenho uma cliente que teve edema de Heinck e ela era aquela pessoa que fumava o dia inteiro. Ela era uma chaminé, segundo ela mesma. Assim, ela estava sempre com cigarro, acabava um, já acendia outro e tal. E o estilo de vida dela comportava bem esse tipo de atitude. Até que ela foi fazer um exame com o otorrino, eu lembro muito bem que eu fui junto com ela. E quando ela viu o edema que ela tinha, ou seja, o espaço que tinha entre as pregas vocais para ela respirar, essa imagem foi tão chocante para ela que ali, naquela hora, ela decidiu que nunca mais ia fumar. Foi uma das coisas mais emocionantes que eu vivenciei com um fumante. E a partir dali ela nunca mais fumou. Depois fez um tratamento, fez a cirurgia, fez um tratamento muito bacana, ficou com a voz muito boa, mas o mais legal de tudo foi que, a partir daquele momento, ela começou a cuidar da saúde dela. Ela começou a preservar coisas que ela não dava muito valor. Então, por exemplo, horas de sono, como que
ela tinha que se dedicar mais à atividade física, ela ia para as sessões de fono depois de ter ido para natação. Imagina, uma pessoa que ficava o tempo todo fumando, uma mudança incrível de comportamento. E trouxe uma outra relação com o dia a dia que ela nem sequer sabia que poderia vivenciar. Se nós paramos para pensar no que é a qualidade vocal, o que te ocorre? Você acha que o que é ter qualidade? É ter uma voz de alguém de televisão, algum cantor famoso? Ou qual é a qualidade da sua voz? Hoje pela manhã, sua voz teve qualidade boa? Como é que ela está agora? Geralmente, como é que se termina o dia? Tua voz está boa? Esse tipo de pergunta não é normal no nosso dia a dia, mas ela é bem importante, porque você começa a perceber que algumas variações estão relacionadas a alguns hábitos. Então, por exemplo, o dormir bem faz muito bem para a voz. Quem dorme pouco acaba também sentindo que a voz não consegue se recuperar, principalmente se tem um uso intenso da voz, se dá aula até tarde à noite, puxa, uma noite de sono recupera. Por isso, quando nós pensamos na qualidade vocal, nós devemos levar em consideração os bons hábitos que não vão levar a problemas lá na frente. Dormir bem, extremamente importante, é reparador. O repouso vocal por algumas horas também é muito eficiente. Se você tem uma atividade que você fala demais, procure preservar a sua voz por algumas horas. Se você vai ter um dia que você vai participar de muita reunião, que você vai dar aula, que você vai dar palestra, alguns momentos, boca fechada. Um bom trabalho de técnica vocal, essencialmente importante para quem usa a voz no seu dia a dia. Eu friso sempre isso. Como que você entra numa atividade sem ter preparado a sua voz e quer que ela renda ao máximo, quer que ela vá, que ela dure e tal? É meio ilógico até nós pensarmos que uma voz ela só tem que ir ali, gastando sem colocar nada. Então, técnica vocal é essencialmente importante para que você tenha uma boa performance de voz no momento que você está falando e também que você tenha durabilidade, que sua voz ela consiga ficar boa e saudável por mais tempo. É a somatória de bons cuidados que faz com que haja qualidade vocal. E uma coisa muito fácil de fazer é perceber a localização da sua voz. É um detalhe também, mas se você tem o hábito de falar com a voz assim muito para dentro e às vezes as pessoas falam com a voz aqui, opa, tenta trabalhar com essa ideia de voz aqui na frente. A projeção da voz vai também permitir que você tenha menos desgaste com a voz. Se você está sempre usando a voz lá atrás, está sobrecarregando o teu sistema. Então joga, a voz nasceu para vir aqui para fora, conversar com os outros, nada de ficar falando com a voz assim para dentro, porque aqui você não tem potência, você não tem nada para oferecer a não ser uma voz limitada. Fechando aqui a nossa reflexão sobre voz, rouquidão, saúde ou estética, eu quero dizer para você que eu desejo do fundo do meu coração que você leve em consideração todas essas questões relacionadas à saúde, ao uso da voz, porque vale muito a pena cuidar da voz. Nós temos uma voz que é única. Não é incrível isso? Você já parou para pensar? Ela é única. Pois então, que ela seja a melhor que ela pode ser na sua vida, a melhor que ela pode ser nos teus relacionamentos, e isso faz com que você mostre a que veio nesse mundo. Gostou desse vídeo? Ele foi útil para você? Marca aqui embaixo alguém que também precisa saber um pouquinho mais sobre voz, vai que não percebe que a voz está rouca e precisa de algumas orientações. E também, se quiser, deixa um comentário, ficarei feliz em responder. Um abraço para você, até o próximo vídeo.